Nós estamos numa série de mensagens, e hoje é o terceiro episódio dessa série, em que nós estamos falando sobre mudanças, encarando 2024 com fé e esperança. Mais um ano se findou, outro se inicia, mais um momento de mudança, para muitos uma mudança desafiadora, para muitos esse ano começa com mudanças difíceis de serem encaradas, que nos tiram da nossa zona de conforto. Talvez você esteja passando por mudanças, talvez o seu próximo momento seja na vida escolar, faculdade, casamento, filhos saindo de casa, não sei, pode ser qualquer um desses ou pode ser algum outro, mas fato é que mudanças, elas trazem dificuldades, elas trazem um novo contexto e muitas vezes nós não sabemos como lidar com elas. E eu queria conversar com você, ou nós temos conversado nessa série de mensagens, sobre como a palavra de Deus nos orienta. No primeiro domingo, e você pode conferir todas essas mensagens lá no YouTube da nossa igreja, no primeiro domingo nós falamos sobre a certeza que nós podemos ter da presença de Jesus conosco em cada mudança. Jesus Cristo disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. A presença de Jesus conosco, mesmo que mudanças façam parte da nossa vida, mesmo que mudanças amargas nós tenhamos que saborear, é o que sustenta a nossa fé, é o que nos faz prosseguir. Ele está conosco. Na semana passada eu falei sobre como tomar decisões, como tomar boas decisões à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus está recheada de bons conselhos para que eu e você possamos decidir. A palavra de Deus não é um livro para religioso. A palavra de Deus não é um livro para quem quer seguir um grupo de regras, um montante de regras. A palavra de Deus é um livro para a nossa vida. A palavra de Deus é o livro do Senhor nos ajudando a viver aqui, à luz da eternidade, sendo guiados e dirigidos por aquilo que é a verdade, o próprio Senhor Jesus, a verdade eterna. E hoje eu quero falar com você sobre a outra ponta do pêndulo. Semana passada, sobre como nós podemos tomar boas decisões. Há decisões que eu e você temos que tomar na nossa vida e elas se colocam diante de nós. Mas na vida também há mudanças que nós não participamos das decisões. Elas simplesmente caem no nosso colo, não é verdade? Escolhem por nós. A vida escolhe por nós. Algumas mudanças se estabelecem diante de nós e nós não sabemos ou nós não temos como reagir a elas. E muitas vezes, ou na maioria delas, são mudanças amargas, são mudanças que nós não gostamos, que nos chacoalham, nos tiram da nossa zona de conforto, e nós levamos um tempo para processar essas mudanças que vêm, podemos assim dizer, nos atropelando, Então hoje eu quero falar com você sobre como nós podemos passar pelas provações da vida. Provações fazem parte da nossa caminhada. Provações, momentos que nós não esperamos, fazem parte da nossa jornada. E como eu e você podemos passar pelas provações? Então, como eu disse, que a Samara já tinha lido o texto que eu pregaria nessa noite, abre a sua Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos começar lendo o verso 1. E depois eu vou ler alguns versículos dentro do próprio capítulo 1. Mas fique tranquilo, eu vou te orientando aqui. Por enquanto, abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, acompanhem comigo. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e para a purificação
pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Esse é o início da carta do apóstolo Pedro. E é muito interessante nós pensarmos quem está escrevendo. Para que a gente possa entender bem, a gente precisa conhecer o contexto, a gente precisa ver quais cores fazem parte do cenário que a palavra de Deus está, que aquela porção da palavra de Deus está nos mostrando. O apóstolo Pedro, quando nós lemos os evangelhos, nós sabemos que ele era um homem de difícil temperamento. O apóstolo Pedro, ele era irritado, ele era nervoso, ele era impulsivo, ele falava as coisas muito diretamente, né, sem pensar muito, ele não era ponderado. Nós vemos ali que quando Jesus diz que se entregaria, ele vira para Jesus de uma vez, sem pensar duas vezes, e diz: de maneira nenhuma isso acontecerá com o Senhor. E Jesus tem que se virar para ele e dizer: arreda-te de mim, Satanás. Quando Jesus vai ser preso ali no Getsêmani, e o soldado romano chega, ele não hesita em tirar a espada e cortar a orelha do soldado. E o Senhor Jesus então volta a orelha àquele soldado e diz: Pedro, quem vive pela espada morre pela espada. E agora, num outro momento da sua vida, bem mais maturado pelas experiências difíceis que a vida nos traz, bem mais trabalhado pelas lutas que a vida traz a nós, Pedro está sendo usado por Deus a ajudar os seus irmãos a enfrentarem momentos de provação com paciência. Deus é maravilhoso, né? Usando alguém que sempre teve dificuldade em ser paciente, em ser temperado, para agora ajudar outros irmãos a perseverarem nas provações com paciência e temperança. Esse é o nosso Deus. É isso que Ele faz conosco, é isso que Ele está fazendo comigo aqui. E é isso que Ele faz através de cada um de nós, a sua igreja. E ele escreve a uns irmãos a quem ele chama de peregrinos dispersos. Aqui Pedro está se dirigindo a um grupo de irmãos, não uma igreja específica de alguma cidade. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo escrevendo a carta de Éfeso, ele está se dirigindo diretamente à igreja de Éfeso. Aqui, Pedro está se dirigindo a várias igrejas na região da Ásia Menor. Ele cita até alguns lugares ali, Capadócia, Bitínia, e ele está escrevendo a esses irmãos por uma questão muito específica. Esses irmãos, esses peregrinos que estão dispersos, esses viajantes, eles estão numa situação física de viagem, numa situação física de dispersão, porque começou-se uma perseguição muito séria aos cristãos em Jerusalém, e os cristãos tiveram que ser espalhados por toda a parte do mundo. Mas o Império Romano era muito vasto e a Ásia Menor fazia parte do Império Romano, então eles continuaram a ser perseguidos. Pedro está escrevendo a um grupo de irmãos que estavam passando por sérias e difíceis provações. Irmãos que tiveram que sair correndo de Jerusalém ou de outras cidades, porque estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E um pouco antes da destruição de Jerusalém no ano 70, um imperador romano, louco, chamado Nero, ele colocou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem colocado fogo na cidade de Roma, e a perseguição se intensificou ainda mais. Então esses irmãos que um dia estavam trabalhando nos seus negócios, cuidando das suas famílias, vivendo bem, vivendo o seu dia a dia, e vem sobre eles uma perseguição militar, e eles têm que sair às pressas. Nessa saída às pressas, talvez algum membro da família estivesse perdido, ou estivesse num outro lugar, e eles não tinham nem notícia desse outro familiar. E eles estavam numa situação de extrema agonia e dificuldade. O negócio que sustentava a sua família, talvez por geração, foi deixado para trás, porque a perseguição veio sobre eles. A vida deles virou de ponta cabeça. A nossa vida, ela passa por muitos momentos de provação. Nós passamos por muitos momentos em que somos provados, testados na nossa fé. E é por isso que eu quero falar com você, a partir dessa carta que Pedro escreve a esses irmãos que passavam por tribulações, como eu e você podemos enfrentar as nossas. Como eu e você podemos passar pelas tribulações hoje, assim como aqueles irmãos, crentes no Senhor Jesus como nosso Salvador, como nós podemos passar pelas tribulações da nossa vida. Semana passada eu falei sobre 2 mitos espirituais que faz parte da igreja evangélica hoje no Brasil. Se você está passando por algum problema, se você está passando por alguma
provação, o problema está em você. É porque você tem algum pecado, é porque você tem alguma coisa errada na sua vida. O problema é com você, se você está passando por um problema. Porque crente, filho do rei, não passa por problema. A Bíblia nunca ensinou isso. Isso é uma mentira que infelizmente invadiu as nossas igrejas. E tem muitas pessoas sendo direcionadas por esse caminho. A outra mentira é que se você pediu alguma coisa ao Senhor, o outro mito espiritual, se você pediu algo ao Senhor e se você orou, mas você não recebeu aquele livramento ou aquela bênção, ou você ainda continua passando pela provação, é porque você não teve fé. Faltou fé em você, porque Deus te livraria com toda certeza. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos na palavra de Deus grandes homens de Deus pedindo coisas ao Senhor, mas mesmo assim o Senhor não os livrava daquela provação naquele instante. Deus não fazia alguma coisa e deixava-os passar porque Deus os estava provando. Eu e você precisamos mudar a nossa perspectiva de olhar para as provações. Provações não nos distanciam do Senhor. Pelo contrário, elas são para nos aproximar dEle. As provações vêm para que eu e você passemos a viver pela fé, confiando menos nas coisas que temos nesse mundo, menos nas seguranças, naqueles pequenos castelos que tentamos construir ao nosso redor, com o nosso dinheiro, com a nossa conta bancária, com isso ou com aquilo, com a nossa saúde, aqueles pequenos castelos que construímos achando que aquilo ali nos trará solidez, nos trará tranquilidade, estabilidade, era a palavra que eu estava procurando, estabilidade, mas nada nessa vida pode ser mantido. Tudo pode ser virado de ponta cabeça de um momento para o outro, que era o que aconteceu com aqueles irmãos. Quando eu fiz o tiro de guerra, eu me lembro, eu tinha uma dificuldade muito grande, tem até hoje, de manter equilíbrio. Tinha um exercício, um TFM, um treinamento físico militar, que a gente tinha que ficar fazendo equilíbrio, eu tinha que ficar numa posição de equilíbrio. E eu balançava muito, e o sargento ficava muito irritado comigo, porque eu balançava muito. Aí ele chegou para mim e falou assim: Cardoso, pelo amor de Deus, aprende a fazer esse exercício. Aí eu falei: sargento, eu não consigo equilibrar, eu não sei porquê. Ele disse assim: fixe os seus olhos em algum ponto na sua frente, olhe somente para aquilo. E aquilo me ajudou a ter mais equilíbrio. Nas provações, nas tempestades, nas turbulências da vida, eu e você também precisamos ter os nossos olhos fixos num porto, num cais, em algum lugar em que nós podemos chegar para continuar passando por elas. Nós não podemos imaginar que simplesmente as provações, as tempestades da nossa vida, elas desaparecerão, porque elas não desaparecerão. Nós precisamos fixar os nossos olhos em algo que nos ajude a passar por elas, não sermos arrebatados da tribulação, da provação, mas passarmos por ela com fé e esperança, encarar essa mudança com fé e esperança. E é isso que o apóstolo Pedro faz pelos seus irmãos. Hoje eu quero destacar nesse primeiro capítulo da carta de Pedro 3 pontos em que você deve fixar o seu olhar para que você não seja chacoalhado, não perca o equilíbrio quando você estiver passando pelas provações. O primeiro deles, continue a ler aí comigo o versículo 3 do capítulo 1. Nós vamos ler do 3 até o 5, que diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. O primeiro ponto que eu quero dar para você, para passar pelas provações, é: firme os seus olhos na promessa de Deus. Quando eu e você estamos passando pela provação, quando eu e você estamos sendo chacoalhados, às vezes a gente se volta para Deus e diz assim: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Senhor, mas eu não estou conseguindo entender por que isso aqui está acontecendo. Senhor, não faz sentido. Essas são as nossas reações, e são as nossas reações naturais. Mas o que eu queria falar para você é que
para passarmos pelas provações, os nossos olhos precisam estar firmes na promessa de Deus. É o que Pedro está começando a fazer aqui. Ele faz os seus irmãos olharem para trás e se lembrarem: Jesus Cristo deu a vida por vocês. E chama os irmãos a olharem para frente. Olhem para a promessa. Olhem para aquilo que vocês viverão plenamente na eternidade. Assim como o nosso Deus tem cumprido as suas promessas, e Jesus veio para dar a sua vida em nosso lugar, nós podemos continuar crendo. E mesmo em meio a essa tribulação, continuar caminhando. Porque Jesus venceu. E aquilo que ainda está por acontecer, aquilo que ainda não está completo, estará completo um dia. Será completado pelo nosso Deus. Assim como Ele fez, Ele continuará fazendo. Olhar firme para a promessa exige de mim que eu olhe para trás e veja que Jesus tem sido fiel à sua palavra, e exige que eu olhe para frente e continue caminhando por fé, e continue caminhando com o Senhor. Eu não posso achar que eu conseguirei, obrigado meu irmão, eu não posso achar que eu conseguirei passar pelas provações, passar pelas dificuldades dessa vida, sem olhar para as promessas do Senhor. Nesse mundo, nas aflições que o nosso Senhor Jesus disse que nós teríamos, nas lutas que nós passamos, nós precisamos manter o nosso olhar firme nas promessas de Deus. Precisamos manter o nosso olhar naquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário e que Ele continua a fazer na nossa história. Porque veja como Pedro se refere a essa promessa. Ele diz no texto que nós lemos que agora, ou seja, agora que temos Jesus como nosso Salvador, nós temos uma esperança viva. Ora, se temos esperança, é porque algumas coisas ainda não se cumpriram. Aquilo que nos está guardado no céu, aquilo que nos está guardado na eternidade, é promessa de Deus. E ao olharmos para a certeza que temos em Cristo Jesus, que um dia viveremos aquilo, olho para o passado, me lembro de Jesus. Olho para frente, sei que há uma promessa. Isso firma os meus pés no presente. Isso me faz caminhar hoje com a certeza de que Deus está comigo. É uma esperança viva. É uma herança incorruptível. É uma herança incorruptível, que ela não pode ser desfeita. Essa herança que nós temos guardada, essa certeza de que receberemos essas promessas, ela não pode ser destruída por esse mundo. As provações não têm o poder de mudar a palavra de Deus. Então, mesmo que você esteja passando pelas provações na sua vida, firme os seus olhos em Jesus. Firme os seus olhos nas promessas de Deus, para mim e para você. Olhe para trás. Lembre-se que Jesus já venceu a morte e nos deu uma nova vida. Olhe para frente. Há uma esperança incorruptível guardada por nós. Essa esperança, ela está, como diz o final ali do versículo 3, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Guardada no céu, talvez esteja na sua versão aí. Ela acontecerá. Nós ainda podemos não estar experimentando essa promessa, mas eu e você devemos manter os nossos corações firmes. Eu acho muito lindo quando o autor aos Hebreus, falando dos patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, que receberam as promessas de Deus, de que teriam a terra prometida, mas o autor ressalta que eles não viram as promessas sendo cumpridas. No entanto, eles permaneceram em fé. E de fato, em vida, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó e nem José viram a promessa se cumprir. Mas um dia, o povo de Deus entrou na terra e habitou, e tomou posse da herança e da promessa do Senhor na vida deles. É por isso que eu e você podemos olhar para a esperança que temos de um dia em que toda provação será passada, e podemos continuar caminhando. Não desista hoje. Não pare de caminhar em meio à provação que você estiver. Olhe para trás e lembre-se, Jesus já conquistou tudo na cruz. A esperança que nós temos, ela é incorruptível no futuro. Firme os seus pés no presente. Mas há um outro lugar também que você precisa firmar os seus olhos. Firme os seus olhos no projeto de Deus para as nossas aflições. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais dolorosa. Porque, como eu disse, nós temos que mudar a nossa perspectiva de olhar para as aflições e para as provações. Eu e você precisamos entender que em meio às provações, não há só um erro de percurso, ou não há uma falha de Deus na nossa vida. Muito pelo contrário.
há um projeto de Deus específico para a minha vida por meio das provações, por meio daquilo que eu estou passando. A aprovação que vem de Deus para mim, ela não é um erro de percurso e ela nem é uma tentativa de me distanciar do Senhor. Pelo contrário, é para me aproximar mais dele. Olha o que diz o versículo 6 desse capítulo 1. O versículo 6 diz: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Veja que interessante. Pedro começa dizendo: há uma promessa para vocês. Há uma promessa de um tempo em que toda provação passará. É uma herança incorruptível. Podem ter absoluta certeza que vocês viverão. Vocês que creram em Cristo Jesus, vocês que têm a esperança de Cristo Jesus, vocês viverão. Aí Pedro joga um banho de água fria. Mesmo que agora vocês tenham que passar por muitas provações. Poxa, eu tenho uma esperança guardada para mim, eu tenho algo grandioso para colocar aos meus olhos, mas hoje me é exigido caminhar em meio às provações. Por quê? Deus não podia simplesmente nos livrar das provações? Deus não podia nos tirar dela? Deus não podia fazer conosco, talvez como Elias, trazer uma carruagem de fogo e nos levar para fora das provações, nos fazer pular essa parte? Eu recebi Jesus como meu Salvador e eu já vou direto para a entrada e para a porta dos céus, onde eu viverei a plenitude das promessas do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: nas provações há um propósito divino. Há propósito de Deus nas provações que nós passamos, nas intempéries que vivemos, nos reveses que a vida traz. O Senhor está neles, e o Senhor quer nos aproximar da confiança em Cristo Jesus, para passarmos por esses momentos. Veja o que Pedro fala aqui a respeito das provações. Primeiro, ele diz que elas são diversas. Não é muito animador, né? São muitas, de todo tipo. Nós enfrentamos provações na escola, no trabalho, com o nosso chefe, no casamento, nos filhos, até na igreja. Nós enfrentamos provações na nossa caminhada com Deus. Há momentos que nós vamos orar, e eu já passei por um momento assim, parecia que a minha oração não estava passando do teto, parecia que o Senhor estava longe, que Ele não estava me ouvindo, parecia que eu estava num deserto, seco e árido, sem nem mesmo ouvir a voz do Senhor, e sem pensar, ou sem entender que Ele estava me ouvindo. Nós passamos por provações, nós passamos por desertos nessa vida, nós passamos por momentos que, veja, não se esqueça, eles estão ali para nos aproximar do Senhor, mesmo que sejam muitas e diversas provações. Essas provações também são alertadas por Pedro, que são difíceis. Nós precisamos suportar. A ideia de Pedro aqui é como nós tivéssemos resiliência. Resiliência, ela é a capacidade de você suportar algo por um tempo maior. Eu não sei se eu já usei esse exemplo aqui, mas eu me lembro que uma das coisas mais interessantes daquele filme antigo do Rocky Balboa é que ele sabia muito bem como apanhar. Ele não era, geralmente na luta, o exímio lutador, o mais forte ou o mais habilidoso, mas ele sabia apanhar. Então ele cansava o adversário apanhando primeiro, para depois atacá-lo. Essa capacidade de resiliência, essa capacidade de suportar com perseverança, é a ideia que Pedro quer nos trazer aqui. Meus irmãos, sem dúvida as provações doem. Sem dúvida as provações derramam lágrimas dos nossos olhos, fazem nosso coração ficar apertado, fazem as nossas orações, nos fazem pensar que as orações não passam do teto. Mas as provações, elas, embora difíceis, trazendo tristeza, lutas, perdas no nosso coração, elas estão ali para nos aproximar do Senhor e nos fazer depender mais dele, para sim moldar o nosso caráter. E aí Pedro termina dizendo que essas muitas e difíceis provações, elas são também passageiras. É um breve período pelo qual nós passamos provação. É um breve período. E é interessante porque
Quando a gente está passando pela provação, parece que já está uma eternidade, né? O momento difícil parece que ele não termina, parece que ele não passa, parece que ele se arrasta, os dias não passam, os meses não passam, os anos não passam, e a gente parece que está se arrastando para terminar aquela situação. Quando a gente está vivendo uma coisa boa, a gente fala, mas já acabou? Mas já passou? Mas as provações não, elas têm esse sabor amargo. Mas Pedro diz aos seus irmãos, passando o amargo das perseguições, das provações, da perda do seu emprego, do seu trabalho, da sua vida, da mudança de cidade repentina por conta das perseguições. Embora seja difícil, elas são passageiras. Por algum tempo vocês terão que passar por essas provações, mas depois acabará. O que nos aguarda na eternidade, o que nos aguarda com as promessas de Deus, não passarão. As provações sim passarão, mas aquilo que está guardado para nós jamais passará. Tem um grande homem de Deus que disse assim: nós queremos ir para o céu, mas não queremos ir por onde se vai para o céu. Nós queremos ir para o céu, mas não queremos ir por onde se vai para o céu. É interessante, todos nós queremos o céu, né? Todos nós falamos, não, eu quero ir para o céu. Mas às vezes a gente não quer trilhar o caminho que leva até lá. Jesus mesmo disse, entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. É interessante porque nós cremos plenamente que a nossa salvação ela é pela graça, é pelos méritos de Jesus. Jesus conquistou por nós, na cruz do Calvário, a nossa filiação, a nossa reconciliação com Deus. Mas o próprio Senhor Jesus está nos ensinando que a nossa fé, ela é vista, percebida, evidenciada no nosso dia a dia, e na forma como nós passamos e enfrentamos as provações. Veja, aquilo que você está vivendo, a provação que você está passando hoje, ela é parte do processo de Deus na nossa vida. Ela é parte daquilo que o Senhor está fazendo. O texto não diz que nós somos salvos pelas provações. O texto não diz que nós somos salvos por aquilo que fazemos. Ele diz que passar por provações é parte do plano de Deus para a nossa vida. É parte do plano de Deus para aquele que se rendeu a Cristo Jesus e começou a viver uma nova vida. Então olhe para as provações, entendendo que elas fazem parte do processo que o Senhor tem para nós. O Senhor Jesus diz, a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e poucos são os que o encontram. Por que o caminho é difícil? Por que é difícil? Porque Deus não facilita tudo. Ele já mandou o Filho dele, morreu e ressuscitou por nós. Por que será que Ele não facilita e nos livra das provações? O próprio apóstolo Pedro responde no versículo 7. Ele diz assim: elas, as provações, as muitas e difíceis provações, mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Quando você estiver passando pelas provações, não pergunte, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está trazendo isso para a minha vida? Olhe para as provações e pense, para quê? Com qual finalidade? Qual é o propósito do Senhor passando por meio dessa tribulação e dessa provação? Com certeza, haverão muitos propósitos e motivos específicos na sua vida, na sua caminhada, para aquilo que Deus quer fazer através de você, em você e através de você. Mas se tem um que Pedro deixa claro, e que é o primeiro, pelo qual nós devemos olhar, é porque tudo isso, cada provação, quando somos purificados como pelo fogo, pelas provações, a glória e a honra serão de Cristo Jesus quando Ele for revelado. A provação é nossa, mas a glória é de Jesus, porque foi Ele que nos deu a possibilidade de passar por cada uma delas. Um dia nós realizaremos na nossa mente que sem Ele, nós jamais conseguiríamos ser passados por nenhuma dessas provações. Um dia ficará mais claro, como diz Paulo, um dia veremos, não como por espelho, não como uma visão embaçada, mas veremos plenamente tudo o que Ele é e que Ele fez por nós,
quem Ele é e o que Ele fez por nós. Nós veremos com mais clareza a tamanha, a profunda, a imensurável graça de Deus nas nossas vidas. Nós veremos o quanto esse Deus é presente, mesmo que nós tenhamos que passar por tribulações. Quando o ouro é purificado, ele é refinado, ele precisa de altas temperaturas, porque é um metal muito precioso, um metal muito resistente, muito forte. E quando é o momento da purificação, já está em altíssimas temperaturas, e as impurezas que estão no ouro, elas boiam naquela, porque ele vira líquido, né? O ouro fica líquido, e elas boiam. Aí, quem está ali trabalhando o ouro, ele passa uma peneira e tira as impurezas. As provações de Deus, elas vão forjando e trabalhando a nossa fé, para que os nossos olhos estejam fixos, firmes, apenas em Cristo Jesus. As provações, elas fazem parte de nos mostrar que tudo que nós precisamos nessa vida tem a ver com Jesus, tudo tem a ver com Ele. Da minha vida, eu não sou o protagonista, eu não sou aquele para quem as coisas apontam. A minha vida aponta para alguém, para a vida de Cristo, para a vida de Cristo em mim. Se eu tenho vida é porque Ele me deu. Não há esperança longe dele, nenhuma. Então mesmo que eu tenha que passar por provações nessa vida, mesmo que eu tenha que passar por momentos difíceis nessa caminhada, olhe para Jesus, porque Ele é aquele que tem te possibilitado passar por isso. Ele é aquele que tem te dado graça. Olhe para a provação da sua vida, mesmo que você não entenda, e responda como Abraão respondeu a Isaac: Deus proverá. Quando Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Que o Senhor tinha pedido que fosse ele mesmo, o próprio Isaac. E Abraão responde com fé: Deus proverá. Ele não entendia naquela hora. Aquela resposta mostra a humanidade de Abraão. Mesmo sendo o pai da fé, ele não sabia todas as coisas, ele não conseguia lidar com todas as coisas. Mas ele aprendeu naquela jornada, até o monte do sacrifício, que ele deveria esperar e confiar no Senhor. O desafio das provações na nossa vida é que nós confiemos nele, é que nós esperemos por ele. Paulo nos lembra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 18: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. A obra do Espírito Santo de Deus em nós é que Ele nos transforma gradativamente no dia a dia, das experiências que nós temos, dos reveses que enfrentamos, das mudanças que caem no nosso colo e mudam o nosso mundo, caem como uma bomba e mudam o nosso mundo. Por meio dessas coisas nós estamos sendo gradativamente transformados à imagem de Jesus. Gradativamente, como o fogo purifica o ouro, nós estamos sendo mais parecidos com Jesus, pela obra que Ele tem operado em nós. Então, firme os seus olhos na promessa de Deus. O primeiro ponto que você deve se fixar para manter o equilíbrio no meio das provações. Firme os seus olhos nas promessas de Deus. Firme os seus olhos no motivo, na razão que Deus está fazendo aquelas provações. Há um propósito de Deus em cada provação. E terceiro, firme os seus olhos na proteção garantida pelo Senhor. Olha o que Pedro diz no versículo 5, volte um pouquinho comigo, né? O versículo 5 diz assim: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos dias. Deus os protege por meio da fé que vocês têm. Não importa o que você estiver passando, olhe para Jesus. Firme os seus olhos nessa proteção garantida. Estava conversando com um irmão e disse a ele: não importa o quão pequeno seja o nosso barquinho, o que importa é que nele esteja Jesus. As tempestades, elas sempre nos intimidarão. As tempestades sempre parecerão maiores do que nós. Elas sempre parecerão que vão nos destruir. Elas sempre mostrarão um poder muito maior do que nós temos condição de lidar. As provações são assim, para nos testar,
mas que essas provações te lembrem de que há uma proteção garantida pelo nosso Deus. Há uma promessa na qual nós podemos firmar os nossos olhos. Há um Salvador que nos garante isso. Continue firme passando pelas provações. Há decisões na sua vida que você terá que fazer escolhas, como eu disse na semana passada. Você poderá escolher, mas naquelas circunstâncias que se estabelecerem na sua vida e você não tiver opção, continue caminhando cheio de fé. Olhe para essa provação, para esse momento, de uma perspectiva diferente. Olhe para as promessas de Deus e lembre-se, essas provações são passageiras. Elas, embora difíceis, embora amargas de serem digeridas, mas elas passarão. Porque o nosso Senhor Jesus garante a nossa proteção durante a caminhada, para que nós possamos experimentar a herança incorruptível. Meu irmão, não há sombra de dúvida nas palavras de Pedro. Não há incerteza. Não há se vocês conseguirem, se dependesse de nós. Não. Há uma palavra firme de Pedro. Continuem firmes, porque o Senhor é com vocês. O Senhor tem sustentado durante a caminhada e Ele garante que vocês chegarão lá. Ele garante que vocês experimentarão esse dia. Paulo também, quando começa a sua carta aos Filipenses, ele diz: aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está com você nas provações. Ele está contigo nos reveses da sua vida. Ele está contigo nas situações que você não controla. Ele está contigo nas situações que te amedrontam. Ele está com você. Ele está ao seu lado. Ele não te deixa e Ele nunca te deixou. Ele está com você. Tem uma frase para nós encerrarmos a nossa reflexão que diz assim: comparada à estrondosa realidade do céu, a nossa terra não passa de uma terra de sombras. Comparada à estrondosa, grandiosa, a maravilhosa realidade do céu, é como se tudo que vivêssemos aqui fosse sombras. A sua dor, a sua provação não parece uma sombra apenas na sua vida. Ela amarga na sua boca, traz lágrimas ao seu rosto, mas compare-a com a eternidade e você verá que ela se tornará pequena, assim como Pedro disse aos seus irmãos. E você verá que ela será apenas por um período de tempo, por um espaço de tempo, mas depois nós experimentaremos a herança, a promessa que Deus tem guardada para nós. Amém? Eu queria orar por você nessa hora. Queria que você se colocasse diante do Senhor agora. Em meio a todas as tribulações, provações que você pode estar passando, todas as dores, reveses, em meio a tudo isso que pode fazer parte desse seu 2024, encare com esperança e com fé. Encare com a certeza de que mesmo que as provações sejam reais, mesmo que as provações sejam amargas, elas não indicam que o Senhor está longe, pelo contrário, indicam que Ele está gradativamente te transformando à imagem de Cristo Jesus. Que Ele está dia após dia trabalhando em você, refinando você como ouro, refinando a sua fé como ouro, para que você seja mais parecido com Ele e para que aquilo que tem acontecido na sua vida redunde em glória a Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Tem tudo a ver com Ele. Cada provação da minha vida, cada lágrima que eu derramo, cada dificuldade que eu passo na minha história, tem a ver com Jesus. Por isso eu convido você nessa hora: confie nele, continue a caminhar com Ele. Olhe para as tempestades, mas saiba que há um porto seguro, e que aquele que segura o leme, e que aquele que segura a direção do seu navio, do seu barco, é Cristo Jesus. E Ele te levará até o porto. Por mais que pareça que você vai afundar, mas Ele te levará até o porto. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Fale isso com Ele. Eu confio em Ti. Eu creio em Ti. Não me deixe desanimar, Senhor. Não me deixe desanimar. Olhe para esse momento, para essa noite, como um oásis no meio do deserto, te trazendo um renovo e um alívio que você precisa para continuar a caminhada pelo deserto. Pelo deserto. E Ele continuará te sustentando. Ele continuará te guardando. Ele continuará te direcionando em
toda e qualquer situação. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus tão presente. Abra os nossos olhos, Senhor, abra os olhos do nosso coração, para que nós consigamos perceber esse cuidado do Senhor, essa presença, esse direcionamento em meio às provações. Pai, quantos irmãos meus aqui têm sido bombardeados, chacoalhados com as provações, talvez perdido noites de sono, com os pensamentos acelerados, o coração acelerado, palpitando. Mas mesmo que nós estivermos nesse caminho das provações, não nos deixe nos desanimar, Senhor. Nós recorremos agora à Tua graça e à Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, nos dê força, suporta-nos em amor, sustenta-nos pela Tua graça. Ajude-nos a continuar caminhando, mesmo em meio a essas mudanças, mesmo em meio a essas crises e essas dificuldades. Ajude-nos a continuar confiando em Ti. Ajude-nos a continuar dependendo do Senhor. Ajude-nos a continuar firmes. Ajuda-nos a passar pelas provações, Senhor, sabendo, com a convicção de que o Senhor sempre provê, que o Senhor sempre cuida de nós, que o Senhor sempre nos ajuda a dar o próximo passo. Mesmo se cairmos, o Senhor nos levanta. O Senhor é a nossa força. Aumenta a confiança do nosso coração, Senhor. Ajuda os nossos olhos a se firmarem nas Suas promessas, no Teu propósito para as provações e no Teu cuidado garantido, na Tua segurança garantida pelo Senhor sobre nós. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.